Na literatura brasileira, existe um mistério que, olha, até hoje ninguém conseguiu resolver. Mas o mais curioso é que o problema aqui não é descobrir quem é o culpado, e sim decidir se a gente pode confiar na única testemunha do caso. Olha, faz mais de um século que a pergunta que sai desse romance do Machado de Assis é sempre a mesma. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Mas e se a grande genialidade do livro for justamente nos impedir de achar essa resposta? E aqui a gente conhece nosso guia e talvez o nosso maior problema, o narrador. Um Bentinho já idoso, amargurado, que a gente conhece como Dom Casmurro. A história inteira é contada por ele e essa é a única lente que a gente tem para olhar o passado. Uma lente que, como vamos ver, pode estar bem embaçada. Para começar, vamos tentar entrar na cabeça desse narrador. É importante lembrar que o livro não é um relato fiel dos fatos, ele é um memorial. É a tentativa de um homem ressentido de se justificar, de reconstruir o passado para dar algum sentido para a grande tragédia da vida dele. E nós? Bom, nós seremos o júri. Ok, então vamos analisar as provas exatamente do jeito que o Bentinho apresenta pra gente. Se prepara porque o caso que ele monta é, nossa, incrivelmente convincente. Vamos ver se ele consegue nos persuadir também, pelo menos por enquanto. A primeira prova que o Bentinho joga na mesa é quase poética. Os olhos da sua amada Capitu. Ele não descreve os olhos dela só como bonitos, mas como algo poderoso, com uma força própria. Uma força que, na memória dele, se torna perigosa. Repara bem na escolha das palavras. Para o Bentinho, esse olhar não é um sinal de inteligência ou de vivacidade. É uma força da natureza que o arrasta, que o suga para dentro. A sementinha da desconfiança é plantada com uma metáfora muito poderosa. A suspeita do narrador fica ainda mais forte no momento de muito luto. O funeral do melhor amigo dele, o Escobar. Ali no meio da dor de todo mundo, ele fica de olho, observando atentamente o sofrimento de Capitu. E a conclusão que o Bentinho tira disso é devastadora. Ele interpreta o olhar de Capitu para o corpo do Escobar não como o de uma amiga triste, mas como o olhar de uma viúva. Um olhar tão profundo que para ele só podia significar um amor secreto. A essa altura da leitura a gente já balança, não é verdade? Começa a pensar, será? Mas a prova final, aquela que para o Bentinho acaba com qualquer dúvida e sela o destino da família toda, vem do próprio filho, o Ezequiel. A partir daqui, a coisa vira obsessão. O Bentinho começa a caçar o fantasma do amigo em cada gesto do menino. Um jeito de comer, um modo de andar, cada mínimo detalhe se transforma na prova final irrefutável da traição. Para ele, o caso está encerrado. O caso do Bentinho parece bem sólido, certo? Pois é. Agora, vamos fazer o papel de advogado de defesa. E se a gente pegasse exatamente as mesmas provas e virasse tudo de cabeça para baixo? Se prepare para duvidar de tudo aquilo que a gente estava quase certo. Pensa comigo. E se a gente tirar o filtro do ciúme do Bentinho da jogada? Os tais olhos de ressaca poderiam ser apenas a marca de uma mulher inteligente, complexa. O choro no funeral, a dor genuína de perder um grande amigo da família. E a semelhança do filho? Bom, uma daquelas coincidências da vida. Então, o ponto crucial é este. O próprio Bentinho nos dá todos os motivos do mundo para duvidar da perspectiva dele. Ele não esconde quem ele é. Ele nos diz, nas entrelinhas e às vezes diretamente, que talvez não seja a testemunha mais confiável que existe. Isso aqui é a confissão dele, preto no branco, sobre o estado emocional dele. Ele mesmo admite que a percepção que ele tem da realidade é totalmente instável, que muda de um extremo ao outro em segundos. Como a gente pode confiar num juiz que reconstrói o céu, a terra e as estrelas com tão pouco? Essa pergunta nos força a questionar absolutamente tudo. Será que as provas são reais? Ou são só criações de uma mente perturbada, consumida pelo ciúme? Aquela certeza que a gente tinha no começo começa a desaparecer por completo. E então, depois de ouvir a acusação e a defesa, qual é a resposta para esse quebra-cabeça literário? Onde é que está a verdade? É bom a gente lembrar o que o Bentinho diz desde o início. Este livro é o projeto pessoal dele para dar sentido à sua vida. Não é um relatório imparcial dos fatos, mas uma reconstrução de memórias, todas elas tingidas pela dor e pelo ressentimento. Essa técnica literária é a chave para entender o romance inteiro. O Machado de Assis, de propósito, constrói a história sobre uma base de dúvida, nos convidando a ser detetives da própria narrativa. No final, Machado de Assis nos entrega o martelo de juiz. Ele nos força a dar o veredito num caso com uma única testemunha, e uma testemunha consumida pelo ciúme. E essa é a verdadeira genialidade da obra. A questão não é sobre a traição de Capitu, mas sobre o nosso próprio julgamento.
No fim das contas, em quem a gente decide acreditar?